Glória a Deus. Amós capítulo 5, versículo 4 e versículo 5, até o versículo 6. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem a apague. Podeis assentar, queridos. Eu estava falando da chuva, né? Quinta, sexta, esses dias que nós estivemos no monte, às vezes nós chegávamos lá, nosso acampamento tinha sido derrubado pela chuva, a lona que a gente esticou tinha rompido, a água tinha entrado para dentro das barraquinhas e molhado tudo. E aí a gente tinha que dar uma secada mais ou menos para poder repousar um pouco mais tarde, né? Teve um dia que a água não entrou na barraca não, mas encheu o nosso calçado tudo de água, né? Quando nós fomos olhar, ele tinha virado um pote, estava cheinho de água, a botina do mar que estava cheinha de água. E às vezes nós tínhamos que ficar embaixo daquela lona, e chovendo, e chovendo, e chovendo, e a chuva ia a noite afora. Aí você pode pensar que isso, para que isso, né? Que isso é um alto flagelo, que isso é um sacrifício desnecessário. Mas sabe, amados, eu fico pensando quantos homens de Deus foram para lugares como esse, e eles não foram 7 noites, né? A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. E se não fosse pouca coisa, passar 40 dias e 40 noites no deserto, a Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu nada. Moisés passou 40 dias e 40 noites no deserto. A Bíblia diz que Jacó deixou a família dele no acampamento e foi ao val de Jaboque. E passou uma noite inteira. E uma noite inteira ele lutava com o anjo de Deus. Então, queridos, o deserto, o lugar remoto, as montanhas, os lugares ermos, são muitas vezes os lugares que nós podemos nos despir, nos desvincular daquilo que é tão agradável para nós, né? Do conforto. Nós podemos sair da presença das pessoas que nós gostamos tanto. Como é bom ficar com as pessoas da família. Mas nós escolhemos por um tempo deixá-las lá em casa para estar exclusivamente com o Senhor. Exclusividade não é um privilégio de Deus. Exclusividade é um privilégio meu e seu. É eu que tenho o privilégio da exclusividade. Deus, ele tem os anjos que o servem noite e dia. Aliás, no céu não existe noite. Lá existe um refulgor de luz eterna. Mas os anjos de Deus são ministros na presença de Deus. E na verdade não há nem mesmo algo que os anjos possam fazer para Deus, porque Ele é autossuficiente. Ele não precisa dos anjos para varrer as ruas de ouro e polir os cristais, não. A glória de Deus, pela glória de Deus subsiste todas as coisas. Mas sabe, amados, esse Deus, Ele decidiu na forma do Filho unigênito, despida a sua glória, como diz a carta de Paulo aos Colossenses, se despida da sua glória e por 33 anos nossos, se tornou homem, se tornou carne. E diz o profeta Isaías, homem de dor, pobre, nascendo numa família pobre, nasceu numa manjedoura, não nasceu num hospital de luxo, cercado de conforto, não, nasceu numa manjedoura, para que nós pudéssemos entender que a missão é mais importante do que o conforto, a missão eterna do Senhor. Deus nos entregou uma missão e nós devemos cumpri-la.
Amós, através do profeta Amós, Deus está chamando a atenção de um povo que tinha negligenciado a buscar a Ele. E quantos têm negligenciado em buscar a Deus nos dias atuais? É verdade, sim ou não? Quantos têm tido dificuldades para buscar a Deus? Por vários motivos. Por várias situações. Betel era uma cidade onde muitos iam fazer suas romarias. É mais ou menos como se fosse uma Aparecida do Norte, ou uma Trindade, ou outros lugares, Fátima. Estas cidades, porque lá em Betel eles lembravam de um dos patriarcas, lembrava de Jacó. Betel, a palavra Betel significa cidade do pão, e ela se chamava Luz, mas depois ela passa a se chamar Betel. Betel significa a cidade do pão, a cidade da provisão. Lá em Betel, foi em Betel, nos arredores daquela cidade, que Jacó deitou uma noite, e enquanto ele estava dormindo, ele teve um sonho, e ele viu uma escada, e ele via anjos que subiam e desciam aquela escada, e quando ele acorda pela manhã, ele diz assim: verdadeiramente aqui é casa de Deus, verdadeiramente aqui é lugar onde Deus se revela. E por isso ele chama aquela cidade de Betel. Ali em Betel ele faz uma aliança com Deus, uma aliança baseada na provisão. Ele diz: Senhor, estou saindo da casa do meu pai, estou saindo da casa de Isaac e vou para uma terra distante, eu vou para Ur, eu vou lá para a terra dos caldeus. Mas se o Senhor me abençoar naquela cidade, se o Senhor me der pão para comer e roupa para vestir, então tudo que eu receber, de tudo que eu ganhar, darei dízimo ao Senhor. Então em Betel, Jacó faz uma aliança, e o Senhor será o meu Deus. É interessante o fato de que mesmo um homem, um patriarca, aquele homem de Deus, ele condiciona a servir a Deus a provisão, né? Se o Senhor me der roupa para vestir, comida para comer, darei o dízimo, o Senhor será o meu Deus. Eu entendo que a ordem das coisas poderia ter sido o contrário. O Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. E se o Senhor me der roupa para vestir, eu ficarei vestido. Mas se o Senhor não me der roupa para vestir, então eu ficarei sem roupas mesmo. E se o Senhor me der pão para comer, então eu comerei. Mas se o Senhor não me der pão, então também vai estar tudo bem, eu vou estar com o Senhor mais rápido, mais cedo. Mas é assim que nós colocamos as nossas alianças. Aquilo que nos interessa vem primeiro. Nas nossas alianças, mesmo as nossas alianças com Deus, interessa primeiro o que é nosso, o que nós queremos, para depois nós dizermos para Deus que nós vamos servir. É claro que para servir a Deus nós precisamos estar nutridos, amém? Precisamos de almoçar, precisamos de jantar, precisamos de comer e de beber. Mas saiba de uma coisa: você não precisa colocar isso diante de Deus como premissa, como exigência, porque Jesus diz assim: olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar nada. Não vai faltar pão para comer, não vai faltar roupa para vestir, não vai faltar calçado no seu pé, porque o Senhor tem cuidado de vós. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida até mesmo da erva do campo, dos lírios. Será que o Senhor não tem cuidado de vós? Mas quantas vezes a nossa incredulidade nos leva a duvidar do cuidado de Deus, e na nossa incredulidade nos afastamos de Deus, porque nós pensamos: eu preciso de comer, eu preciso de beber, eu preciso de vestir, eu preciso de me calçar, então eu preciso de correr atrás dessas coisas. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais nós corremos atrás delas, mais elas correm, porque as coisas desse mundo têm uma velocidade maior do que a nossa. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, então Ele entrega nas nossas mãos aquilo que estava tão distante. Quando nós chegamos a Deus, diz a palavra do Senhor: chegar a Deus, Ele chegará a vós.
Ele chegará a vós, e quando chega o Senhor a você, meu irmão, então Ele é Jeová Jiré, Ele é Deus de provisão, então Ele provê na sua casa, Ele provê na sua família, Ele provê na sua panela, Ele provê na sua despensa. Porque o Senhor é Jeová Jiré, é Ele que provê, Ele é a sua provisão. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, não teve um dia, nem só um dia que eles ficassem sem comer. E nem um dia que eles ficassem sem beber. Todos os dias eles comeram, todos os dias eles beberam, todos os dias eles estavam vestidos, e todos os dias eles estavam calçados, porque o Senhor, que é a provisão, estava ali. Então o Senhor diz: não venha Gilgal, porque Gilgal é lugar de Jacó. Gilgal é lugar, aliás, não venha Betel, porque Betel é lugar em que Jacó fez uma aliança. Betel significa um entreposto religioso. Às vezes é assim que nós fazemos, criamos entrepostos religiosos, criamos altares, mas não são altares espirituais, são altares humanos, porque nos apegamos a símbolos. Israel estava apegado a um símbolo de provisão que representava Betel. Então eles iam lá: olha, nós precisamos de provisão, nós precisamos que chova esse ano em Israel, nós precisamos que não venha praga, nós precisamos que haja uma boa colheita. Então eles iam a Betel por conta destas coisas. Vocês estão entendendo, queridos? Porque o Senhor está ressentido com o culto deles. Porque o culto de Betel não era um culto para o Senhor, era um culto para eles mesmos. Eles iam a Betel para dizer: Deus, faça chover na minha roça, faça chover na minha horta. Senhor, faz o meu gado multiplicar. Então essa era a intenção deles quando iam a Betel, para que tivesse mais comida na casa deles. Mas quando o Senhor espera que nós nos aproximamos dele, espera que nós estejamos aproximando dele com um coração verdadeiramente faminto pela sua presença. Uma alma ansiosa para beber do rio do Senhor, das águas que emana do trono da graça de Deus. E não porque nós queremos ter um carro mais novo, queremos ter uma casa melhor, ou porque nós queremos isso, ou porque queremos aquilo, ou porque queremos um salário melhor, um emprego melhor. Não. Ele espera que aqueles que se aproximam dele se aproximem com inteiro coração de fé, com inteiro coração de fé, com profundo coração, buscando um Senhor que é Pai. Amém? Mas o Senhor que é Pai, Ele tem provisão. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus é Pai e Ele tem provisão para você. Mas também não venhais a Berseba, porque Berseba era outro lugar que eles iam. Betel era lugar de aliança de Jacó, Berseba era lugar da aliança de Abraão. Então o povo às vezes pensava assim: olha, lá em Berseba, Deus fez promessa para Abraão de uma geração poderosa, abençoada. Lá em Berseba, Deus prometeu Isaac para Abraão. Lá em Berseba, Deus proveu. Lá em Berseba, Deus falou, Deus se revelou a Abraão. Então eu estou precisando destas coisas, eu estou precisando de uma família abençoada, um casamento abençoado, estou precisando disso e daquilo. Vamos a Berseba. Porque lá em Berseba, Deus abençoou Abraão, e de fato Deus abençoou Abraão em Berseba, mas Berseba não era lugar de visitação, Berseba era lugar de habitação. É assim que às vezes nós compreendemos a nossa relação com Deus. Nós criamos nestes lugares que nós chamamos de lugar de culto, um lugar de visitação. Então nós chegamos aqui na quinta-feira, nós ficamos aqui por 1h30 e depois vamos para casa, e não pode passar muito de 1h30, porque também irrita, mexe com o nosso cronograma, mexe com a nossa agenda, não é verdade? Então, Berseba é lugar de visitação, mas Deus nos chama para um lugar da habitação. Deus chama-nos para morar, para estabelecer casa na presença dEle.
Deus nos chama para nós edificar altares dentro das nossas casas, lá dentro do nosso lar. É lá. Então não venhais a Berseba com essa ideia de visitar o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor está, através do Espírito dele, em todos os lugares. E importa que aqueles que adorem o Senhor, o adorem em espírito e em verdade. Mas nós temos transformado o nosso culto num culto solene apenas, numa simbologia. E quando ele traz uma palavra muito dura através de um profeta Malaquias, ele diz assim: olha, eu odeio os vossos ajuntamentos, as vossas festas, as vossas luas novas, os vossos sábados, os vossos ajuntamentos solenes, porque vocês estão vindo a mim, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês estão honrando-me com os seus lábios, mas o coração de vocês se apartou de mim. E vocês chegam até mim, mas vocês trazem o quebrado, cortado, dilacerado. Vocês não trazem o melhor. Vocês chegam até mim para fazer uma celebração, uma reunião solene, mas o coração de vocês não vem junto. Então o Senhor diz: não vá a Berseba. Estabelece um culto, estabelece uma adoração, estabelece uma relação, um vínculo permanente comigo. Porque eu quero visitar vocês. Eu quero falar com vocês. Estabeleça o seu próprio local de culto. Às vezes nós ficamos nos apegando a experiências antigas. Amém? Às vezes nos apegamos às experiências antigas. Ficamos olhando para trás. Ficamos olhando para o passado. Ficamos olhando para as maravilhas que Deus fez ontem, anteontem, aquilo que Deus fez em nossa vida há 10, 15, 20 anos atrás. E tem gente que está se apegando a coisa que aconteceu há 30, 40 anos. E está vivendo disso, como se pudesse viver de rendas. Está vivendo de um tempo antigo que passou, de uma unção que foi derramada na sua vida em tempos remotos, em tempos passados. Está se apegando até hoje nisso. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu quero vos dar uma experiência nova, eu quero um relacionamento novo, eu quero um relacionamento de agora. Betel foi lugar de aliança com Jacó, Berseba foi lugar de aliança com Abraão, mas eu quero construir um lugar de aliança com você. Não de ontem, não do ano passado, mas uma nova aliança, um novo relacionamento. Eu quero ter um novo encontro com você. Às vezes olhamos para as nossas experiências espirituais e ficamos saudosos delas. Mas nós não precisamos ficar com saudade das nossas experiências espirituais, porque o Deus é presente, Ele é imanente, Ele é poderoso. O Deus de ontem é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã, Ele é mais presente na minha vida e na sua vida. Ele tem coisa nova a cada manhã. E a palavra do Senhor diz que as benignidades do Senhor se renovam a cada manhã. O que Ele fez no passado é para o passado, se restringiu o passado. Deus tem coisa nova para você hoje, Deus tem coisa nova para você amanhã, Deus tem visões novas para você amanhã, Deus tem visão nova para você essa madrugada. Deus quer falar com você na madrugada, nessa madrugada, porque o que Ele falou ontem já é passado. Deus quer falar, Deus quer se revelar a você hoje. As revelações para Jacó e para Abraão foram maravilhosas, extraordinárias, mas ficaram no passado. Deus está querendo revelar a você, Wilson. Deus está querendo revelar a você, Mike, Sinomar. Deus está querendo revelar a você, Cleuber. Mas a revelação que Deus tem para vocês é diferente da revelação de Abraão, de Isaac e de Jacó. A revelação que Deus tem para vocês é diferente da revelação que Ele tem para mim, porque Deus quer revelar a vocês coisas relativas à casa de vocês, a família de vocês, o trabalho, o emprego, a vida espiritual de vocês, porque Deus mostra a cada um. Não existe mais separação, não há mais necessidade de um sumo sacerdote. O véu foi rasgado de alto a baixo. E hoje cada um de nós, eu e você, individualmente, pessoalmente, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo véu
que foi rasgado, pela carne de Jesus que foi rasgada. Nós temos intrepidez, mas importa que aqueles que se aproximam do Senhor se aproximam com inteiro coração de fé. Você não pode chegar lá de uma forma religiosa. Você precisa entrar na presença do Senhor como filho. Você precisa se dirigir a Ele e dizer: Paizinho querido, estou aqui. Abba, Pai. Significa papai ou paizinho querido. Em português, Abba, Pai significa isso. E era assim que Jesus muitas vezes falava com o seu pai. Ele dizia: Abba, Pai. Então ele estava dizendo: Pai, sou eu, o teu filho, o teu unigênito, que está na tua presença, que entre na tua presença para dizer o que o homem Jesus está carente. Sabe, o Cristo eterno de Deus, o unigênito de Deus, não precisava de nada, mas o homem Jesus precisava. O homem de Jesus precisava de ser consolado. O homem Jesus precisava de ser confortado. O homem de Jesus precisava de ser alimentado, nutrido, fortalecido. O homem Jesus precisava de tantas coisas. Mas muitas vezes nós pensamos que o homem Ailton, Sinomar, Márcio, não precisa de nada. Ou tudo que nós precisamos está nas nossas mãos. Mas saiba de uma coisa: há tanta coisa extraordinária nas mãos do Pai, que nós precisamos, e são estas coisas que Ele quer nos dar. Não venhais a Gilgal, porque Gilgal será destruída. Gilgal certamente será levado cativo. Gilgal foi a última cidade em que o povo de Israel se acampou antes de entrar na terra da promessa. Foi em Gilgal que Josué acampou o exército, acampou todo o povo de Israel, e por quase um ano eles ficaram ali, olhando para a terra prometida, porque entre Gilgal e a terra da promessa estava o rio Jordão, e logo depois do rio Jordão estava um grande desafio, que é a cidade de Jericó. Era a primeira cidade fortificada dentro da terra da promessa. Então eles ficaram lá. Em Gilgal o maná caiu pela última vez. Então Gilgal foi o último estágio da peregrinação de Israel em 40 anos. Lá em Gilgal o Senhor falou para Josué: olha, durante esse ano vocês vão comer do que a terra produzir, mas no ano que vem vocês vão plantar e vão colher daquilo que vocês mesmos estiverem plantado. Vocês vão comer daquilo que vocês tiverem semeado na terra. Sabe, queridos, Deus não quer que nós vivamos uma vida dependurado exclusivamente na dependência de Deus. Não. Ó Senhor, manda um maná do céu. Ó Senhor, derrama agora. Ó Senhor, manda um milagre hoje. Manda um milagre amanhã. Ó Senhor, cadê a comida? Cadê o dinheiro para pagar a energia? Cadê o dinheiro para pagar a água? Cadê o dinheiro para comprar roupa, o sapato? Não. Deus quer que eu e você trabalhe e com as nossas mãos a gente traga o mantimento, a provisão para dentro das nossas casas, porque isso é o que Deus quer. Amém? Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Durante 30 anos, eu pastoreei esta igreja e trabalhei. Poderia ter ficado exclusivamente por conta do ministério, mas um pouco parecido com aquilo que Paulo pensava, eu também pensava. Não é? Eu pensava o seguinte: eu posso, eu consigo, vai dar. Fácil não é, porque eram 2 jornadas, eram 3 jornadas muitas vezes, para estar aqui, para estar em casa, para cuidar da minha carreira, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, ter vida de família e ter uma vida de pastor de uma igreja, cuidar de uma igreja, cuidar da construção da igreja, cuidar da administração da igreja, cuidar das vidas das pessoas da igreja, visitar no hospital, estar com elas nos momentos de dor, de aflição. Às vezes ninguém marca horário de enterro para depois das 8 da noite, né? Não. Normalmente é de manhã, é à tarde, e o pastor tem que estar lá. Ele é chamado. Ninguém visita pessoas na UTI às 10 horas da noite, depois que o expediente acaba. Não, tem que ser no horário comercial, tem que ser no horário de visitação, lá para as 2 horas da tarde, para as 3 da tarde, para as 8 horas da manhã.
Mas sabe de uma coisa, queridos? Deus estava provendo, Deus estava fortalecendo, Deus estava dando condições, e durante esses 30 anos eu pude fazer isso. Então Gilgal é um lugar onde nós aprendemos que a dependência de Deus, ela tem um limite. A dependência do sobrenatural tem um limite. A dependência do milagre tem um limite, porque Deus nos deu capacidade, Deus nos deu força, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu mãos e pés fortes e mãos para trabalhar e para trazer para casa aquilo que é o mantimento, para trazer para dentro dos nossos lares aquilo que é a dignidade de cada família. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Deus nos deu espírito de inteligência e de força. Deus quer abençoar você, meu irmão. Deus quer abençoar o seu trabalho, Wilson. Deus quer abençoar o seu trabalho, Sinomar. Então Ele quer fazer isso na sua vida. Mas para entrar em Canaã, às vezes tem que passar pela cidade fortificada. Muitas vezes é assim que o inimigo se apresenta diante de nós. Lá está Jericó, lá está a dificuldade, lá está a oposição, lá está aqueles que dizem: olha, você não vai tomar posse da promessa, você não vai entrar nessa terra, essa terra já é nossa, essa terra já está ocupada. Mas a palavra de Deus para Josué, lá em Gilgal, ou antes mesmo de Gilgal, quando Moisés morre, e quando eles estão para entrar em Gilgal, o Senhor diz: Josué, seja forte, seja corajoso e tenha bom ânimo, porque você fará esse povo herdar essa terra que tenho dado a eles por promessa. Eu gosto muito dessa perspectiva, gosto muito mesmo, Júnior. Sabe por quê? Porque Deus entrega a responsabilidade para pessoas que se dispõem a ser forte. Deus não entrega a responsabilidade para aquelas pessoas que vão chorando, lamentando, reclamando: eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu não posso nada, eu não dou conta de nada. Mas o Senhor entrega uma espada na mão de homens, na mão de mulheres, na mão de pessoas que se colocam de pé, e Ele diz: vai, conquista. Onde você colocar o teu pé, eu vou te dar. Eu dou a você, porque isto é promessa. Eu prometi a Moisés, e eu reforço a promessa através de você, porque você é o líder desse povo, você é o comandante desse exército, você vai na frente, e aonde você pôr o pé, eu vos dou como possessão. Deus quer nos fazer entender estas coisas, através da minha vida, através da sua vida, através de nós. Deus quer prover as nossas casas, Deus quer prover as nossas famílias. Mas precisamos ter força e coragem. Não podemos nos apegar a sinais, não podemos nos apegar a coisas, a símbolos, porque isso não são símbolos. Olha, nós vamos para Gilgal, porque lá em Gilgal nós vamos receber uma unção de conquistador, nós vamos receber uma promessa de conquista de Deus, então nós vamos entrar em Canaã. Não. Você não precisa ir a Gilgal para isso. Gilgal foi lugar onde o povo de Israel estava naquele momento de entrar em Canaã. Agora cada judeu, cada israelita poderia buscar o Senhor lá mesmo. Lá mesmo. Não precisava ir a Berseba, não precisava ir a Betel e nem a Gilgal, porque o Senhor estava querendo se relacionar com eles. O relacionamento de Deus com Abraão foi bom. O relacionamento de Deus com Jacó foi bom também. O relacionamento de Deus com Josué foi excelente. Mas e o seu relacionamento com Deus? E o meu relacionamento com Deus? Eu não posso ficar o tempo todo dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não, essa é uma oração solene que o povo de Israel gostava de fazer. E muitas vezes eu vejo gente fazendo isso, e eu às vezes já fiz isso também. Mas eu gosto muito de dizer: ó meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, Tu és o meu Deus. Eu tenho uma aliança contigo. Lembra, Senhor, da nossa aliança. Lembra da nossa aliança em relação a Deus, a minha vida, em relação ao meu ministério, em relação à minha casa, aos meus filhos, à minha família. Senhor, eu tenho aliança com o Senhor, e o meu lugar da aliança é este lugar, é esta casa, é esse monte aonde eu subi, é esse lugar aonde eu reservei para congregar, para consagrar, para buscar unção, para buscar a revelação do Senhor para a minha vida, porque as revelações que o
Senhor deu àqueles homens, os levaram a conquistar aquilo que o Senhor prometeu a eles, mas a revelação de Deus para a minha vida é que vai me levar a conquistar aquilo que Deus tem para mim. Amém? São as revelações que Deus tem para mim, é que vai me conduzir dia após dia, hoje, amanhã, na quinta, no sábado, no domingo. São as revelações que Deus tem me entregado e que Ele vai me entregar amanhã. E por isso, a aliança desses homens com Deus me trouxe até esse lugar, mas é a minha aliança com Deus que vai me levar para amanhã, para adiante. O Espírito de Deus está dizendo: não venha a esses lugares, faça o seu próprio lugar, construa a sua própria aliança, construa o seu próprio vínculo, construa o seu próprio relacionamento com Deus. Não fique se estribando nas relações dos seus antepassados. Não fique se apegando às promessas de Deus para os seus antepassados. Obtenha as promessas de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa, para o seu trabalho. Quantos estão entendendo isso? Amém? E é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Não será fácil, porque não foi fácil para eles também. Você acha que foi fácil para Jacó? Jacó estava usando uma pedra por travesseiro lá em Betel. Amém? Eu nunca usei pedra de travesseiro, mas deve ser muito ruim, né? Muito ruim. Mas ali, ele dormindo no chão, com a cabeça numa pedra, o Senhor revelou a ele. Abraão peregrinando naquela terra, lá em Berseba, lá diante dos carvalhais de Manre. Muitas vezes ele estava em aperto, muitas vezes perseguido, muitas vezes ameaçado, mas Abraão fez a sua aliança com Deus. Josué teve que enfrentar Jericó, teve que lutar, tinha uma espada na mão. Deus tinha uma aliança com Josué, mas Deus quer fazer uma aliança com você hoje. Eu quero te convidar a colocar de pé. Eu quero orar com você nessa noite, e eu quero pedir do Espírito de Deus que entra na sua vida. Eu quero desafiar, te encorajar a estabelecer um verdadeiro plano de aliança com Deus. Sabe, queridos, eu tenho feito isso. Eu tenho procurado estabelecer meu altar. Eu tenho procurado fazer isso. Durante cada uma das noites, das madrugadas, o Senhor tem me despertado. É como se Ele dissesse: filho, vamos conversar? Então eu vou. Mas sabe, amados, Deus quer mais do que isso ainda. Deus quer mais do que continuidade, Ele quer intensidade, amém? Deus quer mais do que intimidade, em alguns momentos Ele quer intensidade. E Ele quer fazer mais ainda, Ele quer continuidade. Continuidade, todos os dias, todos os dias. Quando nós compreendemos estas realidades, então nós todos os dias vamos beber de água limpa. Todos os dias nós vamos chegar nas fontes do Senhor. Quero encorajar você a fazer isso na sua vida. Ao buscar o Senhor, dizer: Deus, pela manhã, pela madrugada, ao anoitecer eu vou te buscar. A minha voz será ouvida lá no céu. Senhor, todas as noites, todas as manhãs, eu não sei qual é o horário que você vai dedicar ao Senhor. Mas eu quero dizer, dedique um horário. Escolha momentos de intimidade com Deus. Escolha momentos que você possa falar com o Senhor. Escolha momentos em que você possa ouvir a voz do Senhor e Ele falará contigo. Ele vai falar, Ele vai revelar coisas maravilhosas na sua vida. Ele tem coisa nova para você, meu irmão. Deixa de ficar olhando com pesar para as coisas que ficaram para trás. Não olhe mais com pesar, porque o que está diante de você é o que interessa. Coloca a mão no seu coração, coloca a tua mão assim. E eu quero orar, porque o Senhor está dizendo: estou à porta e bato. Eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar no seu coração, eu quero fazer morada em você, eu quero habitar em você, eu quero habitar dentro de você. Espírito Santo de Deus, entra agora, entra agora, entra agora, entra agora no coração desse teu filho, no coração desta tua filha, e faça morada. Entra agora, Senhor, e restaura
restaura e renova. Senhor, ó Deus, que os marcos antigos, ó Deus, seja substituído por estacas novas, Senhor. Ó Deus, e os limites antigos possam ser transpostos, Senhor, possam ser expandidos, ó Deus, na vida deste teu filho, na vida desta tua filha, que está aqui nesta noite, ó Deus, dizendo: Pai, eu estou na tua presença. O que o Senhor tem para a minha vida hoje, o que o Senhor tem para a minha vida nesta noite chuvosa de quinta-feira, diga, Senhor, responda ao clamor, à oração desse teu filho, ao clamor desta tua filha. Estenda as tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é a verdadeira provisão. Nesta noite, esse lugar é Betel. Esta noite, esse lugar é lugar de pão. Nesta noite, este lugar é Berseba, é lugar de revelação, Senhor. Nesta noite, esse lugar é Gilgal, é lugar de conquista, é lugar de vislumbrar o cumprimento da promessa. É Gilgal, é lugar aonde fica para trás o tempo da provação, o deserto fica para trás. Senhor, mas esse é o nosso Gilgal, essa é a nossa Berseba, essa é a nossa Betel. Que nós possamos compreender isso, que nós possamos entrar na presença do Senhor, do Santo dos Santos, que nós possamos entrar na Shekinah e desfrutar da unção do altar, que nós possamos, ó Deus, ter, ó Deus, o ânimo, a coragem para ofertar diante do Senhor, ó Deus, o azeite e o óleo novo, apresentar diante de Ti as nossas orações, as nossas súplicas, com um coração cheio de fé, cheio de ânimo e cheio de alegria. Ó Espírito Santo de Deus, toca agora a vida deste Teu filho, toca a vida dessa Tua filha, Senhor, manifesta a Tua unção, a glória do Senhor, vai tocando agora, com o poder do Senhor e com a unção do Santo, porque nós estamos na Tua presença. Senhor, hoje é noite de milagre, hoje é noite de cura, hoje é noite de renovo, é noite de revelação, é noite de descortinar os céus sobre este lugar, sobre as vidas dos Teus filhos que estão aqui. Quebra hoje toda a fortaleza, Senhor. Ó Deus, aplaca a ira do inimigo, toda ameaça de morte, toda pedra de tropeço, Senhor, tira diante dos pés deste Teu filho, desta Tua filha. Senhor, faz irromper a luz, faz irromper, Senhor, a fé no coração do Teu servo, da Tua serva, e que a glória do Senhor se manifeste nesta noite, no nome eterno, no nome soberano de Jesus.